É importante entender que a Bíblia é um livro missionário. A Bíblia retrata a Missio Dei, isto é, a missão de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos compreender todo o desenvolvimento da obra missionária. Como Deus atuou desde lá dos primórdios dos povos, da humanidade, assim como no seu desenvolvimento. Pensando desta forma, nós vamos compreender melhor que o Antigo Testamento aborda vários momentos desta obra missionária. Cada personagem vivenciando as suas realidades, ali nós estamos entendendo a obra missionária sendo desenvolvida para que no Novo Testamento ela possa ser completada com a chegada de Jesus. Por isso é importante que, ao ler o Antigo Testamento, nós possamos analisar cada momento importante da obra missionária. Podemos entender a missão na criação. Isto mesmo, quando Gênesis fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, ali Deus já estava executando a missão. Ao criar os céus e a terra, Deus estava estabelecendo o cenário para que a humanidade pudesse conhecer a Cristo, pudesse ser salva. Na criação, nós vamos encontrar Deus estabelecendo os limites, as capacidades, Deus estabelecendo todas as coisas. Portanto, na criação, nós vamos ver a glória de Deus, assim como diz no Salmista 19, o versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e a terra, o firmamento das obras do Senhor. Então, a missão de Deus, a criação, ela revela a grandeza de Deus. Portanto, Deus, ele opera a obra missionária já na criação. Assim como há um propósito da criação de todas as coisas, há também um propósito na criação humana. O texto que retrata isso é o texto de Gênesis 1:26. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali, quando o texto fala sobre imagem e semelhança de Deus, está relacionado à autoridade. Deus nos criou, Deus criou o homem para ser autoridade sobre a obra criada. Nesse caso, a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, ela seria manifestado através da criação humana. Os seres humanos foram criados para, através das suas ações, das suas vidas, eles refletirem a glória de Deus. Ainda sobre o foco missionário, é importante destacar que o propósito de Deus na criação humana é que essa glória que era revelada no ser humano pudesse se espalhar por toda a terra. Nesse caso, a glória de Deus seria espalhada através da humanidade que iria preencher a terra. O dilúvio demonstra o fracasso humano. Ali nós estamos vendo o juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, mostrando que ao crescer, ao se espalhar sobre a terra, a humanidade, em vez de refletir a glória de Deus, passou a encher a terra de toda impunidade, de pecado. Entretanto, Deus, que é Senhor da obra, ele levanta Noé como sendo o homem escolhido para preservar a humanidade. A história de Noé mostra a preservação de Deus, no qual ele separa Noé e a sua família para que a humanidade por toda não fosse destruída. Ao sair da arca, Noé, ele recebe o chamado de Deus de multiplicar, frutificar e espalhar-se por toda a terra. Isso mostra que o desígnio de Deus, que a sua glória manifestada ali no propósito da criação humana,
permanecia através do legado de Noé. Noé deveria dar continuidade àquilo que Deus mandou, estabeleceu para Adão. A história retratada em Gênesis 11, da criação da Torre de Babel, nos traz diversas implicações relacionadas à obra missionária. Primeiramente, nós vamos ver que o homem, por sua rebeldia, ele tenta sempre se afastar dos desígnios de Deus. A construção da torre é uma forma de dizer não àquilo que era a vontade de Deus, que a sua glória se espalhasse por toda a terra. Eles desejam, os seres humanos ali, ficarem somente num ajuntamento ali, próximo ali à torre. Isso faz com que Deus intervenha sobre a história. Nós aprendemos aqui que a história ela é escrita pelo Senhor. É Deus que conduz a história. Mesmo que os homens, pelo seu livre-arbítrio, quiseram ir contra a vontade de Deus, Deus interveio através da divisão de línguas. Quando Deus colocou as línguas diferentes entre eles ali, dando origem ao que nós temos hoje, essa diversidade de línguas, foi uma forma de Deus fazer com que os homens se espalhassem sobre a terra. Então hoje nós temos essa diversidade de povos e línguas. Isso veio pela iniciação ali da ação de Deus na Torre de Babel. Até Gênesis 11, Deus está tratando a obra missionária de uma forma geral. Ele separa Adão para que seja o pai da humanidade. Deus restaura Noé para que ele seja o preservador da humanidade. E ele espalha a humanidade por meio da Torre de Babel, da divisão de línguas. Porém, agora o mundo ele está permeado por vários povos. E Deus escolhe Abrão para ser o pai de uma grande nação. Abrão, ele é considerado o pai da fé, porque através de Abrão, Deus está preparando um povo. O povo que seria o povo da promessa, o povo que receberia a Jesus como Salvador. E esse Jesus que viria para abençoar todas as famílias da terra. Portanto, Abrão, ele é o missionário do Antigo Testamento. É ele que vai ter a responsabilidade de receber o evangelho. E a partir da fé de Abraão, nós vamos ter a fé que aponta para Jesus, a fé que salva o mundo. A história de Moisés, que foi instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, tem implicação na obra missionária. Moisés, ele foi importante para que, através da vida dele, Deus operasse para que o povo de Israel pudesse ir para o deserto e ali caminhar em busca da terra prometida. Toda a história do povo de Israel e a sua libertação do Egito aponta para uma libertação futura. Libertação essa que viria com Jesus Cristo, aquele que seria superior a Moisés e que libertaria o povo, não da escravidão dos homens, mas da escravidão do pecado. Portanto, a história de Moisés tem relação com aquilo que Deus iria fazer logo depois, passado todo um contexto de Israel e a sua peregrinação no deserto e na conquista da terra prometida. A história de Davi nos traz diversas implicações teológicas e missiológicas. Como nós estamos tratando no aspecto de missões, nós podemos entender que Davi, como rei, ele já apontava para Jesus, para o reino de Deus. Assim como Deus estava preparando Davi para ser o rei de Israel, Davi também ele simbolizava
o reino eterno. Reino esse que não seria o reino da nação de Israel, mas o reino de Deus, aquele que seria inaugurado com Jesus. Quando Jesus chega e diz, é chegado a vós o reino de Deus, ali nós temos a abertura para uma nova fase da obra missionária, no qual Deus estava atraindo pessoas de várias nações para serem ali pertencentes a um único povo, o povo de Deus. E esse povo, ele é direcionado por um rei. Então, Davi é uma sombra do rei maior, o rei Jesus, que viria no tempo determinado. O cativeiro da Babilônia tem várias implicações com a pecaminosidade, com a desobediência, com a negligência dos judeus em relação à palavra de Deus. Entretanto, como Deus ele é Senhor sobre todas as coisas, ele conduz a história e ele faz com que algo ruim proposto pelos homens possa ser revertido em bênção. E o cativeiro da Babilônia é uma prova disso. O povo de Israel, o povo judeu, melhor dizendo, ficou cativo na Babilônia por causa da sua responsabilidade, por causa da sua negligência à voz de Deus. Entretanto, Deus ele faz com que o castigo dos judeus pudessem proporcionar bênçãos na obra missionária. Ao levar o povo ao cativeiro, Deus estava tratando esse povo. Foi lá, na Babilônia, que eles reconheceram a necessidade de propagar a fé judaica. Foi lá que eles começaram um movimento de tentar convencer os outros povos acerca das promessas dos profetas. Ali, nós vamos ter já um movimento chamado movimento de proselitismo, que era uma prática de tentar convencer os outros à fé judaica. Lá também vai surgir o que vai contribuir com a obra missionária, especificamente de Paulo, que é a fundação das sinagogas. Lá, o povo judeu, ele sente a necessidade de adorar a Deus. E aí eles vão criar a sinagoga, que seriam lugares públicos para que eles pudessem ler a lei e compartilhar os seus ensinos. As sinagogas vão ser extremamente importantes para a estratégia missionária de Paulo, não somente de Paulo, mas também da igreja que propagou a mensagem do evangelho no mundo gentílico. E um terceiro aspecto importante também, além dessa mudança de postura dos judeus em relação ao compartilhar a fé, a criação das sinagogas foi um movimento chamado diáspora. Grande parte dos judeus não quiseram voltar para Jerusalém quando terminou o cativeiro da Babilônia. Eles preferiram ficar por lá e também se espalhar por outros povos. Isso foi importante para um movimento que proporcionou espalhar o conhecimento dos profetas através de judeus que foram para diversos povos. Ali, Deus usava os judeus como testemunhas. Por isso que quando Paulo vai para o mundo gentílico, já havia ali outros povos que já tinham conhecimento acerca da verdade. Por isso, esse movimento chamado diáspora, que é o movimento de se espalhar por outros povos, foi importante para que o povo não ficasse somente centralizado ali na região da Palestina. Esse é mais um vídeo do canal Semeadores da Palavra, um canal comprometido com o ensino bíblico, teológico e missionário. Portanto, quero te pedir para você nos ajudar nesse projeto. Nos ajude deixando um like aí nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando nossos conteúdos.